Você, Paulo Figueiredo, que acha dessa possibilidade, Paulo, de que o STF determine a proibição das demissões sem justa causa? Paulo? Olha, o ponto principal que nós devemos observar nessa história, e eu acho que é o ponto comum e é hoje o grande tema do Brasil, são as razões por trás de uma visão de mundo, onde nós temos um tribunal que pode reinterpretar as leis da forma que ele achar que é conveniente. Então, nós temos uma previsão legal na CLT, por pior que seja a CLT, ela diz lá quais são as regras que podem, que permitem, né, que o funcionário seja demitido por justa causa. Então, o Brasil, quando você contrata um empregado, né, você contrata ele, né, aumenta a sua mão de obra, digamos assim, a sua quantidade de gente prestando serviço para você, de acordo com determinadas regras. E quando a regra do jogo muda por causa de uma decisão do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer outro tribunal, tribunal trabalhista, o que quer que seja, todo mundo que investiu dinheiro no Brasil pensando naquele tipo de regra do jogo, essas pessoas são pegas com surpresa. E isso já é uma das coisas que os economistas mais falam do mundo, né? Mais falam que o que traz crescimento econômico e prosperidade para uma sociedade são regras do jogo claras, estabelecidas e bem definidas. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, tá, da sociedade americana. Aqui, todo mundo pode ser contratado e demitido de forma à vontade. Quando chegou a pandemia de Covid-19, uma quantidade imensa de funcionários foi demitida. O desemprego aqui, num dado momento, chegou a ficar em números estratosféricos. Em alguns estados, chegou a 30% de desemprego. Você fala, caramba. Fala, pois é, mas com isso as empresas foram preservadas e logo depois da pandemia, o desemprego caiu hoje para números abaixo de 5%. Então, sim, você foi demitido, você demitiu muita gente e no final das contas você contratou muita gente. Com isso você tem dinamismo no mercado de trabalho para que as empresas possam se adaptar em tempos de crise e fazerem as suas demissões e enxugarem os seus custos, e em tempos fora de crise elas possam e fazer um planejamento de que vão contratar sabendo quais são as regras do jogo. E o empresariado brasileiro, ele tem que entender que quando você tem insegurança jurídica, essa mesma insegurança jurídica que gera perseguição política, que gera interpretação se a prisão de segunda instância vai estar valendo ou se vai ser só depois de trânsito em julgado, se você tem uma corte, no final das contas, que pode decidir tudo o que ela quer, mesmo que aquilo não esteja codificado nas leis, ou melhor, a despeito, muitas vezes, do que está codificado nas leis, isso é um país que vive sob uma ditadura. E ditadura, ela não é só na perseguição de opositores políticos. Ela também determina quais são as regras do jogo e novas regras absolutamente o tempo inteiro. Muita gente diz que um dos grandes motivos para a China não conseguir ter um crescimento e ter um acúmulo tecnológico de produtividade tão grande, muitas pessoas não se mudam para a China, muitas empresas não vão para lá de forma definitiva, é justamente porque muitas vezes as regras do jogo lá são instáveis, apesar dos benefícios de mão de obra barata, da energia barata, da capacidade de produção industrial. As empresas acabam ficando nos Estados Unidos e na Europa, mesmo com energia mais cara e com outras questões mais caras, porque as regras do jogo na Europa e nos Estados Unidos são mais bem definidas. E o Brasil hoje tem um grande inimigo do empresariado. Esse inimigo se chama insegurança jurídica. É o maior inimigo que nós temos e vai corroendo a nossa sociedade por todos os lados. Quando você tem insegurança jurídica, significa o seguinte: quem manda são os juízes. Você vive debaixo de uma juristocracia onde os ditadores são os juízes. E eu acho que é isso que nós estamos vivendo no Brasil nesse momento.